Este é o clima que você estaria vendo se estivesse na Amazônia de madrugada. As árvores balançam como se quisessem dizer algo, os animais parecem silenciosos, porém te observam na escuridão, os rios são apenas um lembrete de que você nem sempre pode sair explorando o local, e as criaturas e coisas que habitam nessa floresta apenas esperam você ficar desatento para te atacar. O horário das 3 da manhã por muitos desde criança foi visto como um horário assombrado, um horário onde o sobrenatural fica mais vívido e as criaturas e assombrações que normalmente só ouvimos em lendas podem ser vistas na vida real, e que quem sai de casa a essas horas deve ficar mais alerta com a escuridão. Detalhe é que com o passar dos anos, por causa de diversos vídeos no YouTube, muitos começaram a achar que esse horário não possui nada demais. Porém, e se eu te falasse que o horário das 3 da manhã é cientificamente um horário aterrorizante? Já que quase todos os animais que vemos como predadores estão em seu horário de pico, caçando ou observando severamente o ambiente, prontos para avançarem em cima de qualquer coisa que encontrem. Imagine encontrar um animal que poderia acabar com você em poucos segundos, apenas escondido na escuridão, no meio das árvores. Apenas analisando cada movimento que você vai fazer e decidindo se ele tá com fome o suficiente. Meio que por causa disso, nós humanos entramos em estado de alerta nesses horários, pois sabemos que se sairmos andando no meio de um lugar como a floresta amazônica de noite, podemos acabar virando comida de animais como esses. O que faz com que você tenha bem mais medo. O que faz com que muitas pessoas vejam coisas que não estão ali, mas e as que realmente estão? Na floresta, encontrar uma criatura como o Pé Grande na vida real seria extremamente assustador. Porém, agora imagine encontrar algo bem maior do que uma pessoa e que ainda possui uma boca na barriga. Segundo relatos, essa coisa seria um protetor da floresta e seria chamado de Mapinguari. Ou seja, qualquer um que desrespeite o ambiente ou os animais que habitam lá está proposto a ser um alvo do Mapinguari. E não é um cenário muito legal. Vai que você tá caminhando no meio da floresta amazônica e começa a ouvir isso. Ouvir algo assim no meio da madrugada, ecoando entre as árvores da Amazônia, é quase como se fosse um aviso para sair da floresta o mais rápido possível. Mas falar que o Mapinguari é um protetor da floresta faz muitos pensarem que ele é algo tranquilo e que só se importa com quem anda sem permissão da floresta. Porém, não, já que o mesmo supostamente se alimenta de qualquer coisa que encontra pela frente, incluindo animais da própria floresta, sendo uma criatura abominável e sinistra, que não se importa muito se tem um pássaro ou um humano em sua frente. Espécie de algum bicho, chupacabra, algum negócio aí, porque só no pescoço e no... No interior, é comum normalmente vermos relatos de dezenas de animais sendo misteriosamente de maneiras brutais por algo que os moradores não sabem. Por exemplo, em um caso onde mais de 10 carneiros foram mortos por alguma coisa, ou animal que atacou eles de noite. Nesse momento, o pensamento mais óbvio é falar que foi algum animal, mas veja o estado em que eles foram encontrados. O detalhe estranho da situação é que se fosse um animal como onça ou algo do tipo, seria muito estranho que a mesma onça matasse dezenas de animais apenas para se alimentar. E olhando como os animais ficaram, você percebe que os ataques não foram algo comum. Não tem nem como ficar mostrando isso aqui por motivos óbvios, mas só analisando tudo borrado você percebe que isso aí não foi para comer, né? Já que se fosse algo como uma onça, é sinistro pensar que ela simplesmente decidiu matar os animais e não comer eles. É quase como se algo tivesse ido lá apenas com o objetivo de fazer isso com os animais. Segundo relatos, ataques seriam em regiões específicas, o que faz com que as pessoas citem o chupacabra. Todo mundo ao ouvir esse nome aí logo já quer rir, né? Porque meio que transformaram essa criatura em uma piada. Porém, se você analisar, as pessoas só citam isso porque é o mais conhecido, muito provavelmente nem tendo sido nada tipo o chupacabra, podendo ser, por exemplo, algo mais como o Mapinguari. E
talvez o que faça essas criaturas parecerem mais idiotas quando citadas é apenas o nome que foi dado, né? Podendo ser apenas mais um animal que talvez não seja comum, não necessariamente a criatura da lenda ali exatamente, já que esse animal pode estar mais pra dentro da floresta em uma parte que talvez as pessoas não tenham ido muito. Afinal, quem garante que cada parte dessa floresta já foi explorada? Muitos acham que todo o planeta já foi explorado, porém a realidade é que o planeta é grande o suficiente para terem áreas que o ser humano nem sequer sabe da existência. Muitos, quando ouvem que a Amazônia é um oceano verde, acham que ela é um pouquinho grande e nem tanto assim, talvez dando para atravessar ali simplesmente em algumas horas caminhando. Porém, quando você começa a ver o quão gigantescamente grande essa floresta é realmente, você percebe que ela não é tão pequena como você achava. Já tendo alguns casos de pessoas que ficaram perdidas na Amazônia. E agora, imagine a situação de ficar perdido na Amazônia. Pense em ter que andar de madrugada várias vezes por vários dias seguidos, analisando cada canto da floresta e torcendo para que você não encontre um animal ou algo que antes você zoava como sendo apenas uma lenda. É nesses momentos que quem não acredita no sobrenatural percebe o porquê dos moradores do interior terem tanta certeza da existência de certas criaturas. E mesmo que você ainda assim não encontre nada sobrenatural, você ainda tem a chance de encontrar animais como esse aí, simplesmente andando de noite. Embora anacondas verdes não apresentem perigo real para um ser humano, não tem como negar o medo que elas podem causar. Afinal, não é apenas porque elas são animais tecnicamente inofensivos que você vai querer dar de cara com uma dessa aí no meio da madrugada. Até porque, como esses animais são mestres do disfarce, você nunca vai saber quando tem uma sucuri a poucos metros de distância. Você provavelmente já viu esse vídeo aí alguma vez, mostrando diversas coisas brilhando no meio da floresta amazônica. E embora esse vídeo aí seja IA, né, e não tenha tantas sucuris assim de verdade no meio da Amazônia, isso não anula o fato de quantos outros animais sinistros podem ser encontrados no meio dessa floresta. Por exemplo, jacarés açus, que podem ser encontrados enquanto você tentasse entrar no rio numas horas dessas, que faz com que querer tomar banho em um lugar desse no meio da noite seja uma ideia bem ruim. Gente, vocês já viram uma quantidade de jacaré açu dessa daí? Diferente das cobras, esses jacarés não têm a menor piedade com quem chega perto deles, já que eles são animais de emboscada e procuram atacar justamente quando a presa não está prestando atenção. E é aí que entra o detalhe sobre muitas outras criaturas. Como a floresta amazônica é gigantescamente grande, pode ser que todas elas estejam apenas esperando os horários mais tarde para atacar. Sendo essa talvez uma possível explicação do porquê não se tenha provas concretas de criaturas, por exemplo, como o lobisomem. Agora, ignore o sobrenatural e apenas analise esse clima. As árvores balançam de forma agressiva. De canoa, você navega pelo rio ouvindo o barulho dos animais e o som da água se movimentando. O estranho é pensar que, abaixo da água, pode ter uma cratera de até 15 metros de profundidade. Muitos, quando olham para essa água marrom aí, não têm noção do quão fundo essa coisa pode ser, sendo extremamente desconfortável pensar que caso você caia nessa água, pode ser que existam mais de 3 elefantes de altura nisso. E é mais sinistro ainda pensar o que poderia estar se movimentando em um lugar como esse às 3 horas da manhã. Por isso que muitos moradores não conseguem acreditar que não exista nada nessa água marrom do rio. Afinal, existem pontos no rio que podem ser ainda mais fundos do que isso, e aqui a situação é bem diferente do oceano, né? Já que no oceano várias pessoas vão lá para mergulhar e estudar, obviamente isso também acontece na Amazônia, porém em uma quantidade muito menor. Então, aqui se algo estivesse movimentando no fundo do rio, você nem sequer vai perceber. Amazônia, cara, com petróleo lá, passei bastante tempo lá, entendeu? Explorando petróleo. Enfiado lá no meio. Enfiado não tinha, você fica maluco. Por quê? É barulho de tudo que é jeito. Quanto aos sons que podem ser ouvidos de madrugada, é aqui que as coisas ficam ainda mais bizarras, pois tanto animais quanto criaturas de lenda possuem sons bem estranhos, causando uma sensação onde você não sabe se o que está ouvindo é um macaco ou algo de 3 metros de altura que pode te atacar no meio da floresta amazônica. Imagine estar de noite na floresta e começar a ouvir isso. Praticamente qualquer pessoa que não queira virar relato de lenda sairia correndo ou pelo menos se esconderia de alguma forma.
na verdade esse som vem de um bugio, uma espécie de macaco que faz esse barulho bem esquisito. E pode ser que você ouça isso de noite e pense que é algo sobrenatural. Esse som aí, por exemplo, você já deve ter visto em vários vídeos, né, falando sobre o interior. E o detalhe é que esse som de fundo aí, muito provavelmente, segundo as pessoas que moram nessa região e já viram animal que faz esse som, seria de uma onça pintada. O que, cara, é um som bem estranho para o animal fazer. Sem contar que não é só porque o som veio de uma onça e não de alguma criatura aí, né, que ele não cause medo. Afinal, onças ainda assim são animais completamente assustadores. Mas eu encontrei um som em específico ouvido na floresta amazônica de noite que ninguém nos comentários soube explicar exatamente o que seria. Esse som é algo realmente bizarro, já que literalmente não foi possível encontrar ninguém explicando que animal faria esse som ou o que. Analisando um pouco mais, parece o som de algum sapo ou algo do tipo, porém ainda assim poderia ser um som vindo de algo um pouco maior, como por exemplo algum animal pré-histórico. Mas em geral, quando você para perceber, qualquer parte que possa ser do interior do Brasil às 3 da manhã se torna algo assustador. Muito disso se dá por conta de como o ambiente fica nesse horário, silencioso, porém ainda assim cheio de sons estranhos. E é nesse momento onde você fica em alerta tanto por medo de encontrar animais, como criaturas relacionadas ao sobrenatural.